1 João capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Muito bem, nós estamos na nossa quarta aula de teologia, e hoje encerra-se também, Deus nos dando vida e saúde. Na próxima quarta-feira, nós queremos falar sobre estudo de Jesus Cristo, ou cristologia. Até então, amados, nós temos aprendido sobre a importância de falar ou estudar doutrinas. Primeiramente, nós estudamos bibliologia. E não se canse também de ouvir o pastor repetir, porque a repetição ajuda-nos também a afirmar aprendizado na nossa mente. Quando estudamos bibliologia, nós falamos sobre a importância de entender que a nossa palavra, a palavra que nós temos em nossa mão, ela foi inspirada por Deus, revelada por Deus e tem sido preservada por Deus para nós. Portanto, ela é sim uma base muito segura para a nossa fé. Depois nós iniciamos o estudo de teologia, o estudo de Deus. Falamos que a existência de Deus, ela é aceita também pela fé. O texto que nós lemos nessa noite tem um versículo que menciona que ninguém nunca viu a Deus. Então nós conhecemos Deus pelos seus atributos. Mas eu gostaria muito que os irmãos pensassem que quando nós falamos em atributos, a ideia que nos vem na mente são qualidades. Não é que Deus, ele é Deus e ele tem qualidades. Eu não sei se eu consigo ajudar você a entender sobre isso. Não, Deus é cada uma dessas qualidades ou atributos que nós estamos estudando sobre ele. Os irmãos conseguem perceber que há diferença? Não é que Deus tem amor. Nessa noite nós lemos que Deus é amor. Não é que Deus tem onisciência. Não, ele é onisciente. Não é que Deus tem poder. Não, ele é onipotente. Ou seja, não sobra nada para ninguém, não há espaço para qualquer outra coisa. Amém, amados? Então, atributos revelam quem é Deus. Quando nós estudamos a vida de Deus, nós falamos que ele tem vida em si mesmo, ou seja, ele não foi criado, ele é o criador de tudo e todas as coisas. Quando nós estudamos a espiritualidade de Deus, nós falamos, Deus é espírito. Quando nós falamos sobre a personalidade de Deus, nós falamos que ele pensa, que ele sente, que ele tem vontades. Quando nós falamos sobre a onisciência de Deus, nós falamos que ele sabe todas as coisas. Nada é oculto ao nosso Deus. Quando nós falamos sobre a onipresença dele, nós falamos que ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Quando falamos sobre a onipotência, falamos que ele pode todas as coisas, não há limite para o nosso Deus. E na última aula nós falamos sobre a triunidade de Deus, ou seja, é um único Deus que se manifesta em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
todos eles formam um único Deus. Falamos sobre a eternidade de Deus, ou seja, Ele sempre foi, Deus é e Ele sempre será. Aliás, irmãos, a Bíblia o chama de Pai da eternidade. Ele é o próprio Criador de toda a existência que existe. É o Senhor quem criou, tá bem, amados? E depois nós falamos sobre a imutabilidade de Deus, ou seja, Ele não muda. Deus não muda, amém, amados? E também nós falamos sobre a santidade de Deus. Tudo nele é santo, tudo. Quando Ele exerce a onipotência, é uma onipotência santa. Quando Ele exerce a sua onisciência, é a onisciência santa. Tudo que parte da parte do nosso Senhor, existe santidade. Isaías contemplou o trono do Senhor e disse, santo, 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 ou seja, ele ouviu que os anjos clamavam, santo, santo, santo. O autor de Apocalipse também, naquele quadro maravilhoso ali que é pintado, ou mostrado em Apocalipse, todo mundo lá está exaltando o nome do nosso Senhor e dizendo que de fato Ele é santo. Amém, amados? Agora hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus. O amor de Deus. O texto, pelo menos duas passagens, o versículo 8 e o versículo 16, nos apresentam, Deus é amor. Amém, amados? Não é que Ele tem amor, Ele é amor. Deus é amor. Então não só o nosso Deus Ele é grande, não só o nosso Deus Ele é poderoso, não só o nosso Deus Ele é soberano, mas Ele é soberano, grande, poderoso, onisciente, santo, imutável, com tudo isso e ainda amoroso. Amém, amados? Ainda cheio de amor. Amados, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, João 3,16. Deus ama os seus filhos, João 16, 27. A Bíblia diz que Deus provou o seu amor para conosco, lá em Romanos capítulo 5, versículo 7, até o versículo 8. Depois nós vamos ler essas passagens. E Jesus diz também em João capítulo 15, 13, ninguém tem maior amor do que este, mostrando que realmente Deus é um Deus cheio de amor. Amém, amados? Deus ama. E o amor de Deus, irmãos, é um amor indestrutível, é um amor infalível e é um amor eterno. Amém, igreja? Este é o amor de Deus. É diferente do nosso amor. Às vezes nós juramos amor para uma outra pessoa, mas se de repente aquela pessoa pisar na bola conosco, parece que o amor que nós sentimos talvez não era tão grande assim, a ponto de suportar algumas coisas que de repente nos desagradam. Isso é um amor humano. Isso é um amor seletivo, isso é um amor que nós desenvolvemos, portanto nós não temos uma plena ideia do que é amor, mas a Bíblia diz que Deus é amor, amém, amados? Um amor que é indestrutível, um amor que é infalível, um amor que é eterno. Eu quero que você olhe comigo lá em Efésios capítulo 3, do versículo 17 até o versículo 19, o autor, ele tenta descrever para nós sobre essa questão do amor do Senhor, que coloca para nós como o amor de Deus sendo algo insondável. Efésios 3, 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando, diz a Bíblia, enraizados e fundados em que, igreja? Em amor. É um amor ágape. É o amor que o Senhor diz que nós devemos ter. A fim de que estejais, o que a Bíblia diz? Enraizados e fundados em amor. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Paulo diz, irmãos, que o amor do Senhor é algo insondável. Para nós tentarmos entender o amor de Deus, nós precisamos, diz ele, entender a largura do amor de Deus. E quando eu olhei e fui estudar essa expressão, a largura, o autor estava querendo dizer, irmãos, o amor de Deus abrange, irmãos. Você pode olhar em todo lugar, e eu estou dizendo, dar a volta no mundo, em todo lugar que você olha nesse sentido. Este é o sentido horizontal, é isso, né? Largura, né? Horizontal, ok. Tudo, a largura,
existe o amor de Deus. Deus ama a todos, amém, amados? Nós sabemos que existem nações que não dão a mínima para o Senhor. Nós sabemos que tem pessoas que realmente dizem que conhecem, mas não conhecem e, portanto, profanam o Senhor. Mas ainda assim a Bíblia diz que Deus o amou e Deus ainda os ama. Amém, amados? Então, a largura do amor de Deus, irmãos, ela não se limita à nação, a grupo, à religião. A largura do amor de Deus abrange a todos. Paulo diz o cumprimento. E quando eu pensei em cumprimento, irmãos, eu pensei em eternidade. O amor de Deus, irmãos, não tem começo, o amor de Deus não tem fim. O autor disse altura. Irmãos, o amor de Deus, ele primeiramente foi manifesto aonde? No céu, lá no céu. A Bíblia diz que Deus deu o Cordeiro para nós antes da fundação do mundo. Então, no céu, Deus já nos amou. Amém, amados? Então, do céu, Deus estendeu o amor sobre a humanidade. Amém, amados? E Deus ainda diz para nós que Ele nos amou, Ele estendeu o amor para nós, nos preservou, nos deu Jesus Cristo, nos deu Sua palavra, nos deu do Seu Espírito, nos deu a igreja, e ainda a Bíblia diz que Deus nos ama, que vai fazer tudo o que conosco ainda, irmãos? Nos pegar e levar para onde? Para o céu. Isso é amor, amém, amados? Eu não sei quanto a você, Deus me conhece. E às vezes eu fico pensando, Deus, o Senhor viu isso? O Senhor percebeu isso que eu pensei? Ou isso que eu falei? Às vezes me dá um cutucado bem, desculpa, verdade. Não vai querer especular dela o que eu falei, ou o que eu fiz, tá bom? Mas nós somos pecadores. Porém, meus amados, ainda assim, esse Deus que é amor, Ele me amou e me salvou, e Ele me ama, e Ele diz que Ele vai me levar, para que onde Ele estiver, eu também esteja com Ele. É amor, amém ou não, amados? Porque Ele é amor, mas também Ele é justiça. Não seria nenhum mal, nenhuma coisa errada, o Senhor realmente fala, eu quero rejeitar esse cara, porque Ele já me conhece, Ele sabe quem eu sou, Ele já experimentou de mim, Ele sabe sobre o meu amor, mas Ele não está me valorizando como deveria. O Senhor poderia, irmãos, cortar este cordão de amor, mas Ele não o faz, porque Deus é amor. Amém, igreja? Ele é amor. Eu não duvido que tenha algum momento que Ele sente vontade, ou sinta vontade, de realmente dizer, olha, eu vou cortar esse caboclo. Mas Ele mantém Sua palavra, e eu louvo a Deus. Sabe o que segura tudo isso, irmãos? É porque Ele é amor. Ele é justo, mas Ele é amor. E um atributo não sobrepõe o outro, um não cancela o outro, não anula o outro. Então, por ser amor, Ele é justo, mas por ser amoroso, Ele ainda continua nos dando oportunidade. Amém, amados? Deus é amor. E eu repito, não é que Ele tem amor, embora tenha, mas Ele é amor. Lembra lá de João 3,16? A Bíblia diz o quê? João 3,16, pode projetar para nós. Porque Deus amou o mundo. Amados, e não se espante. Quando você pensar sobre o tamanho do amor de Deus de ter amado o mundo, não pense, nossa, como Deus é grande, como o amor de Deus é grande, a ponto de amar o mundo inteiro e pensar apenas em extensão terrestre. Ou talvez pensar apenas em população mundial. Quantas pessoas já pisaram na face dessa terra? Realmente é muita gente, sim ou não, amados? É muita gente para se amar? Sim, mas ainda não é isso, embora isso também está ligado. Deus amou o mundo, não só no sentido de extensão, não só no sentido de população, mas Deus amou o mundo a ponto de, entendendo cada uma das pessoas que nasceram nessa terra, viveram neste mundo, e apesar e a despeito de toda a maldade no seu coração e de todo o seu desprezo para com Deus, a Bíblia ainda diz para nós que Deus amou o mundo. Deus poderia parar de amar, irmãos, sim ou não? Houve um momento lá em Gênesis que Ele simplesmente encerrou. A Bíblia nos diz que o Senhor arrependeu de ter feito o homem e o Senhor mandou um dilúvio naquele momento. Mas, irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele ainda, a despeito de tudo isso que nós falamos e deste mundo pecador, Ele ainda continua nos amando. Amém, amados? Prova desse amor somos nós nessa noite aqui na casa de Deus. Isso aqui é prova de amor de Deus para conosco. Amém, amados? Então, me espanta saber o fato de que Ele
mesmo sabendo tudo de nós, ainda Ele continua amando este mundo. Ele ama a todos, amém, amados? Tem pessoas que colocam cristão lá no muro, lá naqueles países lá do Oriente, e eles fuzilam por ser cristão. Mas o Senhor ama aquelas pessoas ainda, irmãos, porque Deus é amor. Deus amou e deu seu Filho, amém, amados? O Filho que Ele mesmo diz: este é o meu Filho amado, em quem? Em quem eu sinto prazer. Não é que Deus deu Jesus Cristo, dentre tantos outros filhos que Ele tinha lá no céu. O Senhor tinha anjos, tinham vários servos servindo lá no céu, eu tenho certeza sobre isso, mas a Bíblia diz que Ele deu o seu Filho, tem uma palavrinha muito importante, unigênito, o único. Então, de fato, Ele nos ama, amém, amados? Ele nos ama, Deus nos ama. Amados, não nos amou pelo que nós somos, mas Ele amou-nos a despeito daquilo que nós somos. E na verdade nós não somos nada. Ele sabia que nós não tínhamos chance alguma. Sem o Senhor era inferno. Não é verdade, igreja? O que nós seríamos sem o Senhor? Nada. A Bíblia diz, lá em João capítulo 3, versículo 18, quem crê não é condenado, mas quem não crê, diz a Bíblia, qual que é a situação da raça humana? Sem crer em Cristo, já está condenado. Mas a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. As coisas podem virar, amém, amados? Era condenação, mas agora Deus quer salvar, amém, amados? Porque Deus amou o mundo. Nós não poderíamos fazer nada, ainda que quiséssemos, ainda que quiséssemos. Ainda que você tivesse nascido num lar, onde as pessoas fossem temente a Deus, ou temente a alguma divindade. Nós ouvimos, pastor André, tempos atrás, foi lá no seminário e falou sobre questão de antropologia, como é que chama? Étnica, social, não me lembro, moral. O ser humano, ele é um ser, ele é inclinado para a divindade, ele busca uma divindade. Mas seja lá o que fosse para ser feito, ninguém nunca poderia ser salvo, se não fosse o amor de Deus para nos alcançar, amém, amados? Então é obra de Deus, salvação é obra de Deus. Então o Senhor me ama. Ele não me salvou porque eu amo Ele. Eu não amava Jesus, ou tanto que eu amava não era suficiente para ser salvo. Ele me salvou porque Ele me ama, e eu entendi sobre esse amor. Os irmãos estão entendendo sobre isso, amados? Ele não me salvou por causa do meu ativismo religioso, eu fazia algumas coisas. Ele não me salvou por causa de que eu não tinha feito tanta coisa errada assim no passado. Não, Ele me salvou porque Ele me ama, amém, amados? O amor de Deus salva, amém, igreja? O amor amou-nos com um objetivo, com um propósito, amou-nos para nos salvar. O amor foi tanto, irmãos, que a Ele coube o sacrifício, e a nós o que coube? Simplesmente crer. Ama ou não ama, irmãos? Sabe quando você tem só um valorzinho assim, e você pensou em fazer algo para você, você vai e faz para o seu filho? Já fez isso ou não? Você queria tanto algo para você, mas é você não. Lembrei que eu tenho 3 filhos, então eu vou ter que fazer pelos meus filhos. Agora, graças a Deus, está tranquilo. Meus filhos casaram, a Letícia está aqui, mas ela está muito bem, graças a Deus. Eu não preciso ficar tirando de mim para poder dar para ela. Não precisa, né, igreja? Ela ganha muito bem, tá ótimo, tá bem? Eu não preciso mais tirar, mas eu me lembro. Que vontade. E de repente, tinha comprado um sapato para Adriel, um tênis. Quando eu me programava para pensar, agora é para nós, ela disse, porque aí eu tinha comprado para um, para o outro e para o outro. A hora que nós pensávamos, vamos comprar para nós. Não, o do primeiro já estragou. Aí você tem que voltar para o outro. E vai assim. E aí é só os filhos. Amados, era assim. O nosso Pai eterno, irmãos, guarde isso no seu coração. O sacrifício foi dele, para nós apenas crer. Que bom, amém, amados? E essa crença e esse sacrifício é tudo por causa de amor. Deus deixou a parte mais fácil para nós.
Se fosse ao contrário, já pensou? Você tem que ser sacrificado para você alcançar a salvação? Porque Deus já provou que Ele nos ama. E agora Ele mostrou a maneira de ser salvo. Você cumpre o sacrifício, se você passar pelo teste, você é salvo. Ainda assim, irmãos, para entrar no céu, pastor, para fugir do inferno, pastor, para ter a oportunidade de ser filho de Deus, o Deus colocar para mim alguma exigência, alguma regra, eu estou disposto a fazer, mas não foi isso, amém, igreja? Deus nos amou tanto, que o sacrifício foi dele, e para nós é crer. Você está me entendendo nessa noite? Amados, que alegria quando eu penso sobre isso. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse, porque o amor de Cristo o constrangia. Amados, Deus sabe, eu tenho as minhas limitações, embora eu sou muito esforçado em querer preparar e entregar a mensagem, eu sinto, eu sei, e aí quando eu vejo a igreja, como é a nossa igreja, eu penso, isso é amor de Deus, é o amor de Deus. Quando eu venho a essa igreja e eu vejo irmãs limpando, e fazem com alegria, amados, é por amor que elas fazem. E eu vejo, é amor de Deus que transformou essas vidas. Quando eu chego na igreja, eu vejo irmãos ali na porta, recebendo-nos com um sorriso, com alegria. Quando eu vejo a igreja aberta, quando eu vejo a igreja já tudo ajeitadinho para nós termos o nosso culto, eu sei, são irmãos que foram alcançados por um amor tão grande, e esse amor fez algo nos nossos corações e nas nossas vidas. Irmãos, quando eu vejo os ministérios funcionando, o ministério dos jovens, da EBD, os instrumentistas, quando eu vejo, irmãos, realmente evangelismo acontecendo, seja Santa Casa, seja na cadeia, seja nas ruas, seja em todo lugar, quando eu vejo essas coisas acontecendo, irmãos, é amor de Deus que foi derramado nos nossos corações, nas nossas vidas, e houve uma transformação, amém, amados? Porque Deus é amor, e se Ele habita em nós, Ele transforma a nossa vida, amém, amados? Paloma falou hoje sobre conciliar tantas coisas, né, Paloma? E realmente é difícil, é muito difícil, e se entrar no ministério, vai piorar, Paloma, vai piorar, mas vale a pena. Ainda tudo é menor do que a cruz, amém, igreja? Ainda tudo que nós fizermos pelo Senhor, ainda é menor do que o sacrifício que Ele fez por nós, é menor do que carregar o que Ele carregou, e sofrer os agravos que Ele sofreu, tudo ainda é menor, amém, amados? É amor, amor de Deus, não é religiosidade, irmãos, é o amor. Então, amados, é amor. Paulo nos diz, lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, projeta para nós ali, filho, só a primeira parte do versículo. A Bíblia nos diz, 1 Coríntios 8, 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento, o que Paulo diz? Mas o amor faz o que, irmãos? Edifica. Vá comigo lá em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Aquilo ali não é apenas um capítulo poético, tá bem? Ali é a verdade de Deus para nós, expressando o que é amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine. E deixa eu explicar aqui, embora nós vamos em algum momento chegar, quando nós estivermos estudando sobre pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, quando nós falarmos sobre angelologia, que é a doutrina dos anjos, quando aqui Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, isso é uma suposição, isso aqui não dá de maneira alguma embasamento para qualquer pessoa falar línguas estranhas na igreja e dizer que está falando língua de anjo, porque ninguém nunca viu anjo conversando, não. Aliás, eu já vi, ou pela palavra de Deus, anjos conversando, e eles falavam exatamente da maneira com que as pessoas que eram, ou iam receber a mensagem de Deus, receber de uma maneira que eles podiam ouvir, entender e aplicar nas suas vidas. Então, isso é um parênteses que eu ia dar para você, tá bom? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, diz a Bíblia, seria como um metal ou uma superfície, né, dura, que faz o quê? Barulho, soa, ou como um sino que tine, só isso, só faz barulho. 2, ainda que eu tivesse o dom de profecia,
aqui estamos falando de ativismo religioso, dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, ou seja, ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, o que diz a Bíblia, irmãos? Nada seria. Ou seja, o amor é mais importante, amém ou não, amados? E Deus é amor, Deus é amor. No finalzinho, versículo 13, 1 Coríntios 13, 13, dá uma olhadinha ali. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes, diz a Bíblia, a instrução de Paulo, em algum momento nós vamos chegar aqui também, e fala sobre alguns dons que cessaram. Aí ele diz, então tá, uma igreja boa, uma igreja correta, ela funciona dessa forma, irmãos. Ela funciona com fé, com esperança e com amor. Fé em Jesus Cristo pela palavra de Deus, esperança na glória eterna pelo que a palavra de Deus e o viver cristão e o Senhor em nós, habitando em nós, nos dá como ânimo para viver em esperança e amor para com Ele e para com as pessoas. O Senhor diz, os três são muito importantes, mas tem um que é mais. Qual? O amor. Porque lá no céu não precisa mais de fé, lá no céu não precisa mais de esperança, porque nós já estaremos lá presente com o Senhor, mas no céu o amor ainda continua. Amém, amados? Deus é amor. Irmãos, eu estou partindo para o final, e eu quero que você olhe comigo, Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 20. Os irmãos sabem que Deus deu a Israel a lei, Êxodo 20. Eu não tenho tempo para expressar toda a necessidade da lei, mas entenda, irmãos, era amor de Deus, viu? Alguns imaginam que a lei foi dada simplesmente para limitar, né, para subjugar. A lei foi dada porque Deus queria ser um Deus autoritário, e não, nada disso. A lei foi dada em amor. Aquele povo passou 400 anos lá no Egito. Eles aprenderam e eles viram muita forma de idolatria e de coisas. Eles estavam contaminados, irmãos. Eles estavam decepcionados com as coisas, mas aí então Deus deu a lei. E a lei os ajudaria durante o seu caminhar e as suas vidas a entender que só existe um Deus a quem nós devemos amar. Ouça, ó Israel, só o Senhor é Deus. Lembra chamar? Muito bem, Êxodo capítulo 2, versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante. Irmãos, aqui há um grupo de versículos. Os 4 primeiros mandamentos, eles relacionam-se a Deus. São coisas que o povo não podia fazer porque estaria afetando a Deus. E aí ele diz, não haverá outros deuses. Na leitura, se nós formos ler, ele também diz, não fará imagem de escultura. Ele também diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E guarde o dia do Senhor. Estes primeiros 4 mandamentos, todos eles eram para cumprir, porque esses mandamentos, eles diziam respeito do relacionamento do povo com Deus. Guarda isso, é muito importante. Os 4 primeiros mandamentos, relacionamento do povo com Deus. Guarda isso, Israel, mandamento. O segundo mandamento, o segundo relacionamento que Deus deixa de uma maneira muito clara para nós, os 4 primeiros mandamentos é relacionamento do homem com Deus. Os outros 4 é relacionamento de homens com homens, ou com outras pessoas. E aí ele diz, honra teu pai e a tua mãe, primeiro. Depois, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falsos testemunho e não cobiçarás. São quantos mandamentos, igreja? 10. 4 relacionado do homem com Deus e 6 dos homens com os homens. Agora vá comigo lá em Mateus 22, 37. Mateus capítulo 22, versículo 37. Israel falava, brigava, defendia, ouvia sobre a questão da lei,
A lei. O que a lei diz? Os 10 mandamentos. Até hoje ainda tem uma religião aí que ainda continua batendo nos 10 mandamentos. O que eram os 10 mandamentos? Os 4 primeiros mandamentos regulamentavam o relacionamento do povo com Deus. Os outros 6 mandamentos regulamentavam o relacionamento do povo com o povo. Os irmãos entenderam isso? Muito bem. Só que em Mateus 22, 37, a Bíblia nos diz: e Jesus disse-lhe. Aliás, eu vou ler o versículo 36 também. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande... espera aí. Qual que eram os primeiros mandamentos? Você se lembra? Os 4 primeiros mandamentos era relacionamento do povo com Deus. Não vai fazer outros deuses, não vai ter outros deuses, não vai ter o nome de Deus em vão, e tem que guardar o dia do Senhor. Mas agora, o que é que Jesus diz? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Fazendo dessa forma, você cumpriu o quê? Os outros 4. Versículo 39. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti. Destes 2 mandamentos dependem o que ele diz, irmãos? E os profetas. Então tá, vamos lá. Se você ama a Deus de todo o teu coração, você não vai ter outros deuses, você não vai fazer imagem de escultura, você não vai tomar o nome de Deus em vão, e você vai guardar o dia do Senhor. Se você ama a Deus de todo o coração, os irmãos entendem sobre isso? Guardou os primeiros 4 mandamentos da lei. Se você ama o teu próximo como a ti mesmo, você vai guardar os outros 6 mandamentos. Porque se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu vou honrar meu pai e a minha mãe, que é meu próximo, eu não vou matar, eu não vou adulterar, eu não vou furtar, eu não vou dizer falso testemunho, e eu não vou cobiçar ninguém. Amém, amados? Vocês viram como é simples? Então, pastora Poema e amados irmãos, toda a lei resume-se em amor. Amor. É amor a Deus e amar ao nosso próximo. Amor é importante ou não, igreja? Sim. Você tem permitido Deus quebrar o seu coração e derramar amor no seu coração? Porque o autor de Romanos nos diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. De fato, irmãos, nós não fomos alinhados, orientados para viver o amor que Deus gostaria que nós vivêssemos. Não, não fomos. Nós somos pecadores. Mas até nisso o Senhor derramou o amor dele no nosso coração. Amém, amados? E quanto mais nós termos do Senhor em nós, mais nós vamos saber sobre amor. Amém, irmãos? Então, se amar, nós cumpriremos toda a lei. Amado, Deus sobre tudo, e amar ao próximo como a nós mesmos. Eu vou encerrar, eu peço que você abra comigo, é o último texto que nós vamos ler, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e o versículo 35. João 13, 34 e 35. Nesta noite nós falamos sobre o amor de Deus, lembra? Irmãos, o que Deus gostaria realmente que nós pensássemos e vivêssemos é o amor dele que foi derramado em nossas vidas. Que o amor dele de fato nos constrangesse. Que o amor de Deus realmente nos levasse a ser o quê? Pessoas transformadas. Porque eu amo o Senhor acima de tudo. Eu amo o próximo como a mim mesmo. Quem é meu próximo? Não é meus familiares, não é meus parentes, não é a minha família, não é as pessoas próximas de mim. O meu próximo é aquele que no momento está próximo de mim. Eu devo amá-lo como a mim mesmo. E aqui, só para encerrar, João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos
ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos... Eis, irmãos, algo muito sério. Porque nós falamos, o amor de Deus, ele é impecável, né? Ele é perfeito. Mas ele diz, amem. 35. Nisto todos conhecerão que sois meus, se vos amardes uns aos outros. Interessante que o Senhor não pediu para nós fazermos milagre. Ele não pediu para nós fazermos qualquer coisa que foge da esfera humana. Ele simplesmente pediu que nós amássemos. E ele deu uma referência. É como eu vos amei. Este é o novo mandamento. É como eu vos amei. Amem também. E ele deu, irmãos, algo que é muito especial e nós precisamos guardar na nossa vida, porque o que às vezes nós percebemos no meio do cristianismo é que as pessoas imaginam que podem agradar ao Senhor e estão bem com o Senhor, estando mal com os irmãos. Isso não pode. Isso não pode. Ainda ontem eu ouvi alguém dizendo algo que chamou a minha atenção, e aí Deus até usou a minha vida para poder falar isso para um pastor que tentou levantar alguma questão. Eu disse, olha, você sabia que nós somos o único grupo de soldados que atiram nos seus próprios soldados? Nós somos um exército que dá tiro nos nossos próprios soldados. Sabe por quê? Falta o amor. E se faltou o amor, o nosso cristianismo é o quê, irmãos? Ó, dislike. Essa linguagem todo mundo conhece, não é? Se faltou amor no seu coração, ó, dedinho para baixo. Tem que estar assim, amém, amados? E como pode estar assim, pastor? É muito de Deus na nossa vida, muito de Deus no nosso coração. A despeito de que existem problemas, dificuldades e ofensas e coisas ruins, e existem, mas Deus, Ele é amor, e Deus habita em mim, e eu amo o Senhor, e eu vou me esforçar para amar o meu próximo, inclusive os meus irmãos que pecam, amém, amados? E pecado tem solução, amém ou não, igreja? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda justiça. É o diabo que quer que nós creiamos que não tem jeito para pecado. É ele que quer que a gente morra no pecado. Mas a Bíblia diz, irmãos, pecado tem jeito. Eu não estou encorajando ninguém a pecar, mas ele diz, filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se pecar, tendes um advogado perante o Pai, Jesus Cristo o justo, amém, amados? Não fica prostrado, pecou, peça perdão, esforce-se em amar, porque o nosso Deus é amor, amém, amados? Um dos atributos do nosso Deus que nós faltava para poder falar com os irmãos, Deus é amor. Relacionamento perfeito acontece com Ele, quando também nós estamos vivendo em amor. Pastor, mas eu não consigo amar como Deus amou. Tudo bem, eu até imagino porque eu também tenho essa dificuldade, mas eu vou continuar tentando. Amém, amados? Igreja, vamos continuar tentando? Então ame quem você sabe que você precisa amar. E quem é que nós precisamos amar? Deus, sobre todas as coisas, e o nosso próximo, como a nós mesmos. Oremos.